Fala pessoal, professor Rodrigo Carlos na área, seu professor de exatas. Vamos aí resolver mais uma questão de matemática do Enem, mas antes da gente começar a resolução dessa questão, já deixe seu like nesse vídeo para potencializar o canal, se inscreva para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Com disciplina e foco, juntos a gente chega lá. Então pega papel, caneta e vem comigo. Essa questão é a questão 152 e ela diz o seguinte: 4 candidatos se apresentaram para realizar a prova de um concurso. Antes de iniciar a prova, os celulares dos 4 candidatos foram escolhidos pelo aplicador, que os guardou, cada um, dentro de envelope preto. Ao término da prova, o aplicador devolveu os 4 envelopes com os celulares aos 4 candidatos de maneira aleatória, já que não havia feito a identificação dos envelopes. A probabilidade de que todos os candidatos tenham recebido de volta os envelopes com seus respectivos celulares é... Bom, então essa questão é uma questão de probabilidade. Fiquem atentos à resolução porque é uma questão frequente no Enem, cai todo ano e aqui a gente pode resolver da seguinte forma. A probabilidade de um evento acontecer é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Como assim? Ou seja, se você tem um dado conjunto, se você quer saber qual que é a probabilidade de um elemento aparecer, um elemento ser sorteado, você pega esse elemento e divide pela quantidade de elementos dentro desse conjunto. Então, a probabilidade vai ser o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Aqui a gente pode resolver essa questão da seguinte forma. Vamos tentar pensar aqui no princípio fundamental da contagem, o PFC. Para a gente resolver utilizando o princípio fundamental da contagem, eu vou fazer aqui um breve exemplo do que é o princípio fundamental da contagem. Vamos supor que eu tenho aqui 3 cidades, as cidades A, B e C, e eu quero sair da cidade A e ir até a cidade C por caminhos diferentes. Reparem que da cidade A para a cidade B, eu tenho 2 caminhos, caminho 1 e caminho 2. Da cidade B para a cidade C, eu tenho 3 caminhos, caminho 1, caminho 2 e caminho 3. Então eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu consigo sair da cidade A e chegar até a cidade C. A gente pode aplicar aqui o PFC, que é o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem é o produto das possibilidades. Então repare que de A para B eu tenho 2 caminhos diferentes, então eu tenho 2 possibilidades. E de B para C, eu tenho 3 caminhos diferentes. Quando a gente fala de princípio fundamental da contagem e probabilidade, vocês têm que lembrar o seguinte, anotem aí. Sempre que a gente usar ou, a gente vai somar. Sempre que a gente usar e, a gente vai multiplicar. Então, em probabilidade, ou é soma e é multiplicação. Então, de A para B, eu tenho o caminho 1 ou o caminho 2. Ou seja, 2 caminhos, 1 mais 1, 2. Da cidade B para a cidade C, eu tenho 3 caminhos. Então, vai ser o caminho 1 ou caminho 2 ou caminho 3. Então, vai ser 1 mais 1, que vai dar 3 caminhos. As possibilidades de A para B eu chamei de X e as possibilidades de B para C eu chamei de Y. Então, eu tenho aqui 2 caminhos de A para B e 3 caminhos de B para C. Então, eu vou fazer o produto dessas possibilidades, 2 vezes 3. Então, eu tenho 6 possibilidades de sair de A e chegar até C. Se você quiser uma aula completa sobre o princípio fundamental da contagem, entre aqui no meu canal e acesse essa aula. Vamos, então, aplicar esse conceito na nossa questão. Então, aqui a gente tem o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Como que a gente pode aplicar o princípio fundamental da contagem na nossa questão? A gente pode pegar aqui o número de casos favoráveis e pensar da seguinte forma. Eu tenho 4 candidatos e 4 celulares. Então, eu tenho aqui o candidato 1, o candidato 2, o candidato 3 e o candidato 4. Para o primeiro candidato que vai tirar o celular, ele tem 4 celulares possíveis dentro desse envelope. Então, para o primeiro candidato, a gente tem 4 possibilidades. E, então é um produto. Para o segundo candidato, a gente só tem 3 celulares disponíveis dentro do envelope. Então, aqui a gente tem 3. E, então a gente está usando o E, é um produto. Para o terceiro candidato, a gente só vai ter 2 celulares disponíveis dentro do envelope. Então, a gente vai ter aqui 2 celulares, 2 possibilidades. E para o quarto candidato, a gente vai ter apenas um celular disponível dentro do envelope. Então, aplicando o princípio fundamental da contagem,
o número de casos possíveis vai ser o produto dessas possibilidades. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, a probabilidade vai ser 1 para cada candidato. A gente vai ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 possibilidades. Resolvendo esse produto, então a probabilidade vai ser 1 sobre 24. Então, a probabilidade que todos os candidatos tenham recebido de volta os envelopes com seus respectivos celulares é de 1 sobre 24. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa D, 1 sobre 24. Você também poderia ter feito de uma forma diferente. Você poderia ter pensado da seguinte forma, que a probabilidade vai ser, para o primeiro candidato, eu tenho 4 possibilidades, então vai ser 1 sobre 4. Para o segundo candidato, eu tenho 3 possibilidades, então vai ser 1 sobre 3. Para o terceiro candidato, serão 2 possibilidades celulares dentro do envelope. E para o último candidato, será apenas uma possibilidade de pegar um celular dentro do envelope. E a gente está usando para o primeiro e para o segundo e para o terceiro e para o quarto. Quando a gente usa e a gente multiplica, fazendo essa multiplicação a gente chega em 1 sobre 24. E aí, gostou da resolução? Espero que tenha entendido. Deixe seu like para potencializar o canal, compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas e vamos juntos rumo à sua aprovação. É isso aí, pessoal. Valeu!